falar sobre Covid-19, crianças, escolas, imunidade, a gente convidou o Dr. Juarez Furtado. Ele é médico, ele é pediatra, ele atua na área da medicina da família, da medicina integrativa e é ele que tem grandes informações para apresentar para a gente. E vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. Doutor Juarez, a gente sabe que no inverno e também meia estação já é comum a questão das gripes, resfriados, bronquites, tudo acaba atingindo as crianças. E agora, com o Covid-19, é realmente necessário? A gente vê tanto pânico, tanta preocupação em relação aos pais, tantos problemas relacionados às escolas. O que você pode trazer de informação para a gente? Tudo bom, Vera? É sempre um prazer podendo estar aqui com vocês, trazendo informação, já que informação é o melhor remédio e nesse momento a gente precisa estar cada vez mais ciente de algumas coisas. Vera, é super assim preocupante a gente ver essa situação onde o país no meio de uma pandemia, o mundo no meio de uma pandemia tem que fazer uma reclusão dessas crianças das escolas, onde tinham atividades que promoviam o desenvolvimento delas e acaba colocando dentro de casa. E esse dentro de casa, estar na escola, isso tem aspectos que envolvem a saúde de uma criança em vários níveis. A gente tem a saúde física da criança, onde ela acaba não tendo a prática e os movimentos, a atividade que ela tinha, ela tem um mental, emocional. A criançada hoje, elas estão muito preocupadas, ansiosas, inclusive no consultório a gente recebendo as crianças com mal-estar emocional, enfim, ansiedade, depressão, discursos assim às vezes até super fortes. A gente tem também uma saúde pedagógica, justamente no sentido de essa criança deveria estar sendo estimulada a aprender. E naquele momento pode não estar, porque dentro de casa o pai e a mãe não sabem ou não aprenderam ou não tem como essa dinâmica fazer. Então está precisando inclusive repensar um pouco até o aprendizado e a questão da própria pedagogia, né? Sempre importante, a gente fala aqui nos encontros, a base do meu trabalho é antroposófico, com a pedagogia Waldorf, e aí traz muito o impulso de fazer com que a criança tenha curiosidade em aprender. Então, ontem discutindo com uma colega ainda de trabalho, médica com uma filha de 13 anos, ela dizia a questão da dificuldade que ela tinha em poder lecionar com a criança, mas o que ela criou? Ela, muito lúdica do jeito que era, ela criou toda uma história e conseguiu fazer com que a criança aprendesse. Isso é o que a gente dentro da sala de aula e professores devemos estar fazendo. Então, assim, mudou muito o aprendizado dessa criança nesse período. E tem a questão econômica, a saúde econômica do país. Então, são 5 prismas que a gente tem que pensar, porque a criança, a saúde, quando a gente fala de saúde integral, a gente tem que pensar nesses elementos todos. Bom, na verdade, então, não só a educação pode mudar e trazer realmente um outro foco. Podemos dizer que a questão da saúde, da mesma forma, mais do que nunca, precisamos nos prevenir antes de esperar a febre, antes de esperar a gripe, antes de esperar a tosse, as noites mal dormidas. Temos que buscar o médico e buscar manter essa imunidade das crianças em dia. Não é isso, doutor? Claro, agora nós estamos entrando então no momento de inverno, de frio, onde várias doenças, principalmente as viroses, e a gente está lidando agora com o Covid, as viroses elas potencializam e aumentam, porque o vírus ele gosta do frio, ele se reproduz no frio. Por isso o calor, a febre são inimigos aí do processo de pegar uma viremia, né? Então nesse momento agora é um momento que a gente tem que dobrar as atenções não só por esse quadro do Covid que nós temos aí, mas vários outros processos começam. No consultório, muitas crianças com quadros de bronquites, rinites, todos os elementos que agora no inverno, que a gente passa do outono para o inverno, acordam. E aí a gente tem que ter alguns cuidados. E principalmente, a gente cansa de falar aqui, né, Vera, começa pela alimentação, a saúde começa pela mesa. Alguns profissionais na área da medicina falam muito sobre a questão das vitaminas, que eu amo, muito importante e necessários. E muitos deles, inclusive o doutor Cícero de São Paulo, fala que o problema da imunidade também nas crianças, um dos principais problemas é a falta de vitamina D. O que você pode dizer em relação a isso? Vera, vários estudos e trabalhos estão dizendo que os pacientes que inclusive adoeceram e aprofundaram mais com o Covid e foram a óbito, inclusive o nível de vitamina D3 deles estava baixo. Desse hormônio que é maravilhoso, porque junto com o hormônio T3 entra em todas as células do organismo. Então é um hormônio realmente super importante.
E nós estamos perdendo e não estamos com um número, né, dessa vitamina no número ideal, adequado, entre 50 e 100, por exemplo. Por quê? Porque a gente não está mais pegando sol, a gente vive dentro de casas, agora então mais enclausurado, muitas casas e apartamentos não pegam sol, então o nível de vitamina D3 caindo, o sistema imunológico vai sentir muito. Vocês sabem, a gente fala muito da vitamina C, mas a vitamina D, ela tem um efeito imunológico muito mais intenso e importante. Portanto, o sol é amigo, o sol não é inimigo. Tem que saber tomar o banho de sol, tem que saber ficar e curtir o sol. Bom, e para finalizar esse nosso bate-papo, quais seriam aí as considerações finais, doutor Juarez? Vera, super importante, bem lembrado. A gente há semanas, há meses, estamos escutando na mídia se falar sobre um bicho, um vilão, um monstro que nos afronta e ameaça a nossa saúde. Mas muito pouco tem se falado em como eu me prevenir e fazer com que justamente eu entre naquela escala da estatística de 80% das pessoas que vão encontrar o Covid e não vão desenvolver nenhum sintoma. Ou seja, eu tenho que trabalhar jogando nesse time, eu tenho que trabalhar estimulando e promovendo e mantendo a minha saúde. A gente chama dentro da antroposofia, da medicina antroposófica, salutogênese. Agora o inverno nós precisamos ficar bem claro, precisamos nos preparar as crianças para fortalecê-las e enfrentarem os vírus. Provavelmente em julho voltamos às escolas, vai ter todo o cuidado que as escolas têm que ter, higiene, vão ter que ter mais bebedouros, vão ter que ter uma sanitização efetiva e justamente espaços, vão ter turnos entre crianças, não vai ser toda criança, eles vão aprender sim a aprender virtualmente, o que não é interessante, a gente sabe para muitas crianças de algumas idades, mas é o que nós temos no momento, até tudo se alinhar. Então o inverno é um momento de atenção, cuidado e preparação para essa criança entrar no social. Temos a sorte de elas não serem o foco agora desse Covid, mas elas também adoecem, elas também podem manifestar algumas coisas e podem principalmente transmitir. E aí a grande preocupação que inclusive trouxe a discussão de vamos à escola ou não vamos à escola, né? Voltamos à escola ou não voltamos à escola. Pois eu vou dizer que justamente nós temos que pensar na saúde física e a econômica. Mais de 70, ontem, mesmo aqui no programa, eu vi 70, de Joinville até Itapema, 70 escolas fechadas. Isso traduz em torno de 10 mil crianças desassistidas e mais 30 mil, incluindo pais e mães. Isso é um fator muito preocupante. Por quê? Porque isso quebra uma dinâmica e quebra uma cadeia que faz com que muitas pessoas não tenham o que comer, não tenham o que dar para os seus filhos. Eu vou dizer para vocês, aí começa sim um grande problema de saúde. Então, resumindo, doutor, é possível cuidar da saúde com prevenção, é possível combater o Covid, não precisa de sufoco. A gente precisa fortalecer essa imunidade. É isso? O teu resumo seria esse? Em resumo, seria esse. Resumindo, Vera, a gente está num momento em que a gente está aprendendo a olhar para si, estar mais consigo e com isso ter a possibilidade de aprender e potencializar o nosso estado de saúde. E estando saudáveis, enfrentar o inverno, enfrentarmos o Covid, enfrentarmos qualquer vírus H1N1 que venha. Por quê? Porque temos que focar no ser humano, temos que potencializar as capacidades curativas desse ser humano e é o que a gente tem que focar, é o que nós temos agora. Muito obrigada pela participação, muito bom ter você aqui sempre e a gente fica bastante feliz. Os pais não precisam ter grandes preocupações, tem que ter cuidados, tem que ter inteligência, tem que ter sensatez, tem que buscar a opinião dos médicos, cuidar das crianças, mas elas podem ter atividades sim e devem, inclusive, para essa questão da saúde emocional, mental, desenvolvimento das crianças. Excelente!